você que está ligadinho aqui na BMC News, estamos começando mais um programa Sou Bem-Sucedido, nosso encontro semanal, que a gente sempre traz um convidado aqui que vem contar a sua trajetória e vem trazer insights para que você possa se tornar uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Esse negócio de que, se tiver sorte nos negócios, não tem no amor, isso não existe. Basta que você saiba o caminho, tá bom? Eu sei que você está vendo aí na sua tela um QR Code onde você pode pegar agora, escanear e você vai diretamente falar, sabe com quem? Com a Nathalie. E lá você diz o seguinte: eu quero ter mentoria com Paulo Moraes e com Júnior Silva 100% gratuito, que é um projeto nosso aqui do Sou Bem-Sucedido, tá bom? Mas olha, vamos deixar de parar de falar de outras coisas, vamos direto ao ponto. Hoje eu trouxe aqui uma convidada, uma pessoa que eu admiro muito, e você vai aprender a admirá-la também. Ela tem uma história extraordinária e eu estou aqui hoje recebendo, ela é capixaba, e ela veio falar conosco, ela é CEO, ela é empresária, empreendedora, e hoje estamos aqui recebendo Val Meirelles. Val, que bom, até que enfim você veio no meu programa, Val. Enfim, né? Que bom, né? Que bom. Tudo tem sua hora, né? Tudo tem seu tempo. Chegou. Val, você é capixaba. Capixaba. Sempre morou no... Sempre morei onde eu nasci, Colatina, né? Colatina, que é interior. Colatina. Quero mandar um abraço para os colatinenses, é isso? Eu tenho grandes amigos aí. Mas, Val, diz para mim uma coisa. Como é que começou a sua trajetória? Seus pais já eram empresários, empreendedores? Como é que foi essa trajetória? Fala um pouquinho desse começo, para o pessoal entender que onde você chegou hoje é muito bacana. Você é uma pessoa muito conhecida e reconhecida por todos os méritos seus. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória para gente. Realmente a minha trajetória é muito bonita, porque Sim. A trajetória dos meus pais é muito bonita, né? Minha mãe era babá, o meu pai era borracheiro e passava filme à noite, né? Era maquinista de cinema antigo. E a história deles começaram realmente assim, a gente teve uma infância pobre, porém feliz. Meus pais muito trabalhador, num determinado momento, após 16 anos na mesma empresa como borracheiro, ele resolveu montar a própria borracharia. E eu, com 15 anos, eu comecei a trabalhar com ele nessa borracharia. Ele era borracheiro e trabalhava... Alguém era dono de uma borracharia? Alguém era dona de uma empresa grande de reforma de pneus. Tá. E ele prestou serviço para essa empresa durante 17 anos. 17 anos. Então, foi quando ele montou a própria borracharia, teve a ajuda de grandes empresários lá da cidade, porque meu pai sempre foi muito trabalhador, eu tenho muito orgulho disso, minha mãe muito junto com ele, né, sempre. E eu comecei com ele com 16 anos, né, praticamente foi meu primeiro emprego, e a gente prosperou justamente pelo trabalho bem feito, e como eu cheguei, como obtivemos a empresa, um grande empresário de Colatina, que hoje não está mais conosco, né, o Carlos Fernando Brotas, que foi um grande parceiro, que fundou a FHF e convidou meu pai para fazer parte dessa empresa com 5%. Só para o pessoal entender, a borracharia não é aquela borracharia que troca pneu quando fura, né? Não é isso. Era uma borracharia, sim, que trocava pneu. Sim, e que tirava pneu para a reforma de caminhão. Meu pai sempre foi muito ligado na área de caminhões, né? Tá. Carga. Sim. Então, assim, era uma borracharia, sim, que pegava pesado, ainda mais que naquela época não existiam os equipamentos que existem hoje. E de caminhão, então, trocar pneu de caminhão. Era na mão. Meu irmão, com 12 anos, também já fazia isso junto com a gente. Porque a gente teve que trabalhar em família, né? Não tinha como contratar pessoas. Então, meu irmão, com 12 anos, já trabalhava nessa parte pesada. Então, quando te vem como uma grande empresária hoje, mal sabem que você já trocou pneu de caminhão. Eu não cheguei a trocar, mas já cheguei a rolar pneu para poder fazer a ficha para mandar para o reformador, que a gente tinha parceria na época, né? Para poder ter algo mais além de só a troca do pneu furado. Então, isso era o algo mais. E isso fez do meu pai, ficou conhecido na cidade como um dos melhores borracheiros. Porque ele era muito dedicado, né? Então, e a parte financeira, apesar de não ter muito entendimento do assunto, era minha mãe que tocava. Olha só. Ela fazia as contas, colocava o dinheiro no envelope e mandava eu ir ao banco. O gerente do banco era um conhecido. Depois, coincidentemente, ele já faleceu, é tio do meu esposo. Olha só. Que depois de muitos anos eu fui conhecer. Então, eu ia ao banco com esse envelope e entregava na mão dele para que ele fizesse o depósito na poupança. A gente adepto à poupança naquela época, né? E assim, então assim, minha mãe teve a parte dela,
que era cuidar da casa e tratar dessa parte financeira, mesmo sem ter muito conhecimento, e a gente foi evoluindo nessa parte aí, um apoio das pessoas, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sim, então tinha um empresário que olhou para o seu pai, viu que ele era uma pessoa dedicada, trabalhadora, prestava honesta, serviço para ele. prestava serviço, aí deu 5% para ele de uma empresa. Isso, que é a FHF Pneus. Com 8 anos, ele resolveu que ele queria se dedicar a outros empreendimentos, porque ele tinha muita fazenda, Sim. tinha outros empreendimentos. Sim. Então, ele entregou a empresa e disse assim, é de vocês, tem que ser de vocês vão ter que comprar, eu não vou ficar. Então, assim, foi algo que deu um choque, né? Foi um baque. Mas quando ele me chamou na sala dele, disse para mim, chamou meu pai e falou assim, você vai comprar, você vai tocar o negócio, você vai continuar fazendo o que você sabe, que é tratar com o caminhoneiro, falar de pneu, e ela vai administrar. Ela, você? Que era eu. Quando você tinha? E eu tinha 20 anos. 20 anos. E ele virou para mim e falou assim, não aceito não como resposta. Eu acredito em você. Aquele dia eu fui para casa, acho que eu fiquei 3 dias sem dormir, sabe? E o que ele viu em você, Val? Porque 20 anos, né? Isso é importante você que está nos assistindo ver, porque na nossa época, você tem quantos anos, Val? Desculpa a indelicadeza. Eu tenho 56. 56, eu tenho 45 anos. Então, assim, na nossa época é muito diferente da época de hoje. É muito importante você que está assistindo, você que é novo, você entender que as práticas de antigamente funcionam muito bem. Né? Então hoje a gente vê uma juventude que quer ficar só no celular, que está desconecta com as coisas, e eu fiz essa pergunta para que você possa entender, né? Que quando a gente se conecta com o negócio, a gente é dedicado, porque quando as pessoas te veem hoje, né, Val? Sim. Só fala assim, tudo foi muito fácil, porque, né, porque você alcançou hoje um patamar muito bacana, né? E só quem te conhece de verdade sabe que não foi bem assim que aconteceu. Não foi. O que aquele homem viu naquela menina de 20 anos para dizer o seguinte, pro seu pai, você vai ficar cooperacional, mas quem já vai ser a CEO, quem vai ser vai tocar o negócio é a Val. O que você acha que ele viu em você? Eu acho que ele viu dedicação. Dedicação. Eu sempre fui muito dedicada. E eu Sim. sempre tive muita vontade de aprender. Sim. Então, assim, eu ficava muito próximo a ele. E ele me deu essa tarefa. Então, assim, quando a empresa passou a funcionar, ele chamou meus irmãos, eu tenho uma irmã mais velha, e ele disse para ela, você vai escolher o que você quer fazer aqui na empresa. E aí ela falou assim, olha, eu quero ficar no faturamento, eu não quero algo mais do que isso, é o que eu tenho capacidade. E o meu irmão já fazia parte operacional também, junto com meu pai. A minha outra irmã é deficiente auditiva, então ela ficava com a gente, mas não teve uma função específica. E aí ele sobrou para mim o financeiro. Sim. E aí ele virou para mim e falou assim, você vai tocar e eu vou te colocar uma pessoa que vai te ensinar. E você falou 2 coisas importantes, né? Que é dedicação e vontade de aprender. E que são 2 coisas totalmente diferentes. Porque tem muita gente que é dedicada, mas ela não está disposta a aprender. Isso aí. E aí acho que estraga tudo. E eu acho assim, você admitir Exato. que você tem muito que aprender. Exatamente. E não ter vergonha de pedir ajuda, Sim. assim, é o ponto, né? Concordo. Porque naquela época eu tive que pedir muita ajuda, Júnior. Sim. Eu era formada em curso de ensino médio, técnico em contabilidade. Eu não tive a oportunidade de fazer um curso superior, né? Era muito caro. Então, assim, meu pai não tinha como pagar. Então, o que eu tinha que fazer? Aquilo que eu não sabia, eu tinha que ficar perguntando. Eu ia ao banco e perguntava ao gerente do banco, que acabava que se tornava um amigo, e aí eu mostrava os contratos de financiamento, de compra. É isso aqui mesmo? É assim que funciona? Eu tenho um cunhado que foi presidente de banco, muito, muito inteligente. Então, às vezes, eu mandava para ele. Tião, é assim que funciona? Tá certa essa conta? Eu posso assinar esse contrato? Então, eu não tinha medo de perguntar. Então, assim, o gerente do banco, na época do Banestes, do Jorge Massariol, que era um grande amigo, ele foi um grande parceiro. Porque tudo eu levava para ele e ele tinha muita vontade, muita dedicação em me ensinar.
Val, isso está certo, aqui o juros está muito alto, aqui você pode fazer. Então, isso para mim foi fundamental, porque eu não tive a oportunidade de fazer isso na escola, no curso superior. E a vontade de aprender foi sua faculdade, né? Foi, sim, trabalhar e buscar isso. ajuda onde eu sabia que eu teria essa ajuda, né? E mesmo esse empresário, quando ele nos entregou a empresa e ele mesmo financiou a nossa compra, ele mesmo foi o avalista, porque ele acreditava na gente, ele falava assim para mim, olha, precisou, me liga, me procure. Então eu ia a ele muitas vezes, fui, e sempre muito bem recebida, e ele falava muito comigo, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, Sim. e eu seguia as orientações dele. Então eu falo assim, ele foi meu grande mentor, ele Sim. foi a pessoa que acreditou. Além de tudo, a minha própria família, né? Meus Sim. irmãos, que acreditaram que realmente eu era a pessoa que talvez tomaria a frente na empresa em muitas decisões. Então, meus irmãos também foram meus grandes parceiros. Você sabe que hoje a gente percebe que, assim, hoje eu estava em reunião com grandes empresários antes de vir para cá, e a gente fala muito sobre isso, né? Hoje tem vários fundos, vários empresários que têm um porte alto para investir em startup. Hoje fala startup, né? Isso. Em pequenas empresas estão iniciando. E o que impede esses altos investimentos é porque às vezes o produto é bom, às vezes a ideia é legal, a gente vê que tem espaço no mercado, mas a pessoa mas aí o dono da marca, né? Ele é desinteressado, ele não ouve, ele não tem vontade de aprender. Ou seja, como é que um empresário grande vai colocar dinheiro numa empresa que não sabe? Então, quando ele viu seu pai com conhecimento técnico surreal, você com força de vontade, disposta a ouvir, disposta a aprender, o cara fala, é nessas pessoas que eu vou investir. E fica a dica para vocês, porque existem muitos fundos aí dispostos a investir, só não tem encontrado pessoas como a Val para investir, isso, né, Val? É isso, porque eu vejo assim, essas pessoas inteligentes, esses jovens inteligentes hoje, eu tenho muito contato com pessoas de startup, eu faço parte da Federação das Indústrias. O que eu vejo nisso tudo? Eles querem criar startup para vender logo, vender a marca para ganhar dinheiro. E não para fazer ela crescer, Sim. entendeu? Então, que outro faça. A maioria do pensamento deles é essa. Eu vou criar, ela vai ser boa, alguém vai querer comprar e eu vou vender. Não sou eu que vou tocar. Eu vejo muito disso, né, no mercado hoje. Sim, que não está errado, mas não é inteligente. Não está errado, mas isso aí. Não poderia ganhar muito mais. Exatamente. Entendeu? Porque aí você ganha como pessoa também, não Exatamente. é só o financeiro. Exatamente. Que aí você ganha o seu crescimento, né? Você passa a ser reconhecido. Às vezes o cara vê, vendi por 5 milhões. E se ele se esforçar um pouquinho mais, daqui a alguns anos, pode valer 10, né? Mas fica essa dica para você que tá aí, que olha, essa mulher aqui é extraordinária, a gente só tá começando, tá bom? Já para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, recebendo hoje aqui a Val Meirelles, e a Val está nos ensinando aí muita coisa para você também que está começando o seu negócio, de como você deve pensar. Mas, voltando aqui, e aí, seu pai, vocês compraram, né? E foi uma luta, e como foi esse processo depois aí de pagar, né? E de ir crescendo? Como é que foi esse caminhar? O processo foi assim, trabalhar e pagar. A gente não tinha capital, né? O empresário nos deu essa oportunidade. Foram 2 anos para pagar a empresa. E é que eu te falei, a confiança, né? Ele era o avalista. Ele tinha que receber, ele era o avalista. Sim. E ele falava para mim, não tem, me fala. Não vai ter o dinheiro naquele momento. Mas assim, a minha vontade era tão grande, dos meus irmãos, da minha família, meu pai, minha mãe, que nós conseguimos, entendeu? Todas parcelas pagas 100% em dia. E logo em seguida veio a oportunidade para comprar o terreno, que também era dele, que havia entregue para o banco, né, numa negociação. Então ele nos ajudou nesse processo também, de estar adquirindo o imóvel do banco. E aí sim, o valor muito alto, também muita insegurança, mas arriscamos, compramos. Foram 15 anos para pagar. Eu tinha feito uma conta, né? Quando eu tiver com 50 anos, o terreno tá pago. Aí depois eu fui ver que eu tinha feito a conta errada. Com 48 anos, o terreno estava pago. Então, assim, nós temos 30 mil metros de área, né? Nossa. E já até alugamos uma parte para algo que está ligado ao setor de transporte. Então, assim,
Não foi fácil. Quem pensa que não foi fácil fazer o que ela fez? Não. Fiquei muita noite sem dormir. Muitos dias preocupada se eu ia poder pagar ou não. A preocupação era diária. Mas também vinha uma satisfação no dia seguinte, quando eu chegava e falava assim, nossa, foi ontem e eu paguei. Então, assim, eu não tinha aquela preocupação de, no final do mês, falar assim, olha, sobrou tanto. Não, a minha preocupação e a minha realização era fechar o mês e eu olhava assim, pagamos tudo o que tinha que pagar, inclusive os colaboradores em dia. Sim. Então, essa era a minha maior realização. Ou seja, tem gente, pessoas acham que dependendo do negócio que abre, que já tem que dar lucro no mesmo dia. E não é bem assim, né, Val? Não é dessa forma, né? E tá ficando cada vez pior. Uhum. Né, com a burocracia, com a insegurança jurídica, com tudo que a gente vem vivendo, né, no Brasil hoje, a gente ainda comemora fechar o mês com as contas pagas, né, e você tendo uma condição de vida boa. Hoje nós temos uma condição de vida boa. Eu pude dar estudo bom para o meu filho, meu irmão está podendo dar um estudo bom para o filho Você dele. Só tem um filho só? Só tenho um. Meus pais vivem bem, cuido dos meus pais com o maior carinho. Eu falo que na infância eles me carregaram pela mão, hoje sou eu que os carrego, né? Parte de saúde, toda essa questão, mas foi uma evolução em família, mas foi uma evolução que trouxe uma vida boa. Hoje a gente vive bem socialmente, todo mundo convive muito bem, mas nada daquilo de querer ficar milionário, não. Isso aí a gente não tem essa visão. A gente acha que viver bem é ter paz naquilo que você faz. Projetos sociais, sou adepta a projetos sociais, a empresa patrocina esporte, a gente está sempre envolvido nessa área. Então, isso para nós já é a nossa grande realização. Sim. Você sabe que uma coisa que eu guardei para te falar isso no programa, né? Eu podia ter falado, tive coladina recentemente, poderia ter te falado isso, mas eu falei, não, eu quero falar isso para ela no programa. Mas é muito admirável, Val, e aí eu queria dizer assim, se é algo que a vida te ensinou, eu já sei a resposta, acredito, e você que está nos assistindo provavelmente já sabe pelo pouco que ela já contou. Se isso veio da família ou algo que você aprendeu, porque assim, você tem um pé no chão, tipo assim, eu não esqueço da minha essência, eu não esqueço de onde eu vim, sabe? Essa questão do servir, sabe? De não subir para a cabeça. E assim, você é uma grande empresária, você é uma pessoa muito conhecida no Espírito Santo, e você permite ser acessível, sabe, de saber da sua essência, saber onde vai. Isso é uma virtude hoje. No fundo, deveria ser normal as pessoas terem isso, né? Mas hoje, infelizmente, é virtude porque não é todo mundo que vive, né? Da onde veio isso, Val? Porque é admirável. É admirável. Olha, eu acho que por tudo que eu passei, por tudo que a gente viveu, e sempre em família, eu aprendi muito com a minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito ligada à igreja, né? Sempre participou muito da igreja, e a gente, desde pequena, a gente sempre trabalhou na igreja. Eu comecei meus trabalhos sociais na igreja com 14 anos, meus irmãos também. Claro que, assim, eu vou mais do que meus irmãos, eles deram, apesar de que faz, mas eu acho que aflorou mais para mim essa questão social. Então, assim, eu sou adepta a trabalhos sociais, e aí eu falo para as pessoas, a minha única fonte de renda vem da minha empresa. Todos os outros que eu já falei para você que eu faço são trabalhos voluntários. Sim. Então, assim, vem de dentro. Eu tenho prazer em fazer isso, entendeu? Eu tenho prazer em apoiar o esporte, amador principalmente. Eu tenho prazer em estar na igreja prestando serviço por 15 ou por mais de 30 anos que eu estou na mesma comunidade, porque é o bairro que eu moro, né, que é a comunidade passionista, que eu amo, os padres, tenho uma amizade muito grande. Então, eu acho que isso aí você aprende com o tempo, mas vem do coração. Eu vivi, eu venci, mas eu não vou deixar que isso me consuma. Eu quero continuar a trilhar aquele caminho que eu busquei, porque eu tenho que passar isso para o meu filho. Sim. E se eu não seguir esse caminho, como é que eu vou ensinar para ele? Sim. E eu consegui. Meu filho é uma pessoa que pensa como eu, extremamente solidário, né? As causas, a igreja,
Então ele veio para São Paulo e toda vez que a gente veio procurar um apartamento para ele ficar, Ele mora aqui em né, São ele Paulo? tá morando aqui, que ele tá fazendo residência médica. Legal. Então quando a gente veio, toda vez que entrava num prédio, a primeira coisa que ele perguntava era assim, tem uma igreja perto? Qual que é o nome dele? Paulo. Paulo, É o nome seguinte, do pai. Paulo, é o seguinte, você tá morando em São Paulo, eu não sabia. Já tô falando aqui já, ó, vou pegar seu telefone com a sua mãe pra gente marcar pra gente almoçar junto semana que vem. Quero almoçar, quero conhecer ele. Ele é um jovem de 25 anos, vai fazer 26 agora em setembro, fantástico. Não é porque é meu filho, mas é porque ele se tornou uma pessoa muito solidária, está na área da medicina, então eu falo que isso é maravilhoso, porque tudo que a gente precisa é de um médico Ele quer seguir em que competente área, assim? e solidário. Cardiologia. Cardiologia. Isso. Foi influenciado, né, por um professor dele, que também se chama Paulo, mas eu achei isso fantástico, porque esse professor dele é um médico maravilhoso, que inclusive cuida do coração do meu pai. Sim. Isso é muito bacana. E ele foi influenciado por esse médico, que ele é fã. Então ele está fazendo um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo. Ele está no IANSP. E agora, no final do ano, ele já presta a prova para entrar na cardiologia, né? Terminando a clínica médica, já está estudando. Até viria aqui comigo hoje, mas, ele tinha uma aula online já marcada para hoje. Então, assim, ele é muito dedicado. E eu acho que isso eu e o pai conseguimos passar, porque o Paulo, meu esposo, também é muito... A gente se conheceu na igreja, trabalhando no grupo de jovens, né? A gente casou e continuou. Por mais de 35 anos, 32 de casado, então a gente tem quase 40 anos de caminhada junto na igreja. Ô Val, você não é só empresária. Hoje no mundo, empresário, eu digo só toma conta da sua empresa. Hoje você tem outros cargos também no meio corporativo, Sim, né? Quais são os cargos? Fala pro pessoal. Eu sou presidente, né, do Sindicato da Indústria de Borracha e Reforma de Pneus do Estado do Espírito Santo. Sou uma das fundadoras desse sindicato, o Sindibores, que tem 23 anos. Sou conselheira da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Agora, na atual gestão, eu fui convidada para fazer parte do Conselho Fiscal, né? E tenho meus trabalhos na igreja, que eu sou, né, da Comissão de Obras, sou da Pastoral do Dízimo, sou da Pastoral da Misericórdia, Comissão de Festas, né, que eu gosto muito. Participo voluntariamente da parte esportiva, né, apoio muitos projetos da parte de esporte. Você é atleta também, né? Sou atleta, fui atleta quando jovem, joguei futebol, várias coisas. Hoje claro, sou uma atleta já, né, caminhando para uma terceira... Que esporte que você... Eu faço pilates e pratico beach tênis. Hoje eu estou no... Então eu falo assim, eu não jogo beach tênis, eu pratico beach tênis. Eu tenho uma turma maravilhosa lá mas chegou uma informação aqui, nós não somos programas de fofoca, nada disso, longe disso, mas chegou umas informações que você é muito boa no beach tênis. Nem tanto. Eu fiquei sabendo aí que você é muito boa no beach tênis. É verdade isso daí? Não, eu dou o meu melhor, né? Eu falo assim, eu jogo com muitos jovens lá. Eu participo do torneio. A minha dupla mista no torneio é um jovem de 16 anos, o Gabriel. E a gente, assim, faz uma parceria maravilhosa. Então eu falo para ele assim, Gabriel, por que você quer jogar comigo? Você é boa. Então a gente participa. E aí temos a dupla feminina, né? Também tenho minhas parceiras, todas bem mais novas do que eu, entendeu? Mas eu consigo acompanhá-las. Por quê? Porque eu sou muito dinâmica. Eu odeio ficar parada. Eu odeio me sentir inútil, entendeu? É que, na verdade, Val, você tem um dom. Isso é importante. Você tem um dom e que eu percebi, né, quando eu fui lá, né, recentemente em Colatina. Você tem um dom da comunicação. E principalmente da liderança. Então, quando as pessoas se aproximam de você, é como se fosse natural, sabe? Porque você é uma ótima líder, você consegue se comunicar com qualquer idade. Acho que sim. E você sabe que eu era muito tímida? Então. Na época de escola, eu era muito tímida. Então, porque você sabe que as pessoas confundem, às vezes, timidez com insegurança. Você pode ser até tímida, mas você é segura no que você fala. Ah, sim. Você traz segurança. Então, quando você faz alguma coisa, você faz pra valer. Eu me dedico. E assim, gente, eu não tô jogando confete nela aqui, não, porque eu não sou disso, quem me conhece sabe, mas é a verdade. Você não é uma mulher de duas palavras. Não. Não é.
Entende? Isso é uma outra virtude, que deveria ser, para quem está assistindo, deveria ser comum por aí hoje a gente ter a nossa palavra. Teria que ser, né? Mas você é uma mulher de uma palavra só. Se você se compromete e se você fala, você faz. Sim, eu sou muito dedicada. Entendeu? E eu sou muito fiel. Sim. Entendeu? Então eu sou muito fiel e sou muito alegre. Sou dinâmica, então eu consigo, eu reconheço que eu consigo agregar pessoas exatamente. de bem, entendeu? Com essa minha alegria, porque eu tenho uma alegria imensa em viver, em fazer tudo que eu faço com muita vontade. Então, assim, realmente eu me dedico muito. Não importa o quanto tempo vai me levar se eu assumir um compromisso com você, não importa quanto tempo eu vou ter que me dedicar àquilo ali, mas eu me dedico 100%. Sim. Então, assim, a minha alegria em fazer as coisas boas acontecerem e na liderança eu falo, que bom, sabe por quê? Porque na minha empresa eu consegui formar grandes líderes. Sim. Eu não poderia estar aqui hoje se eu não conseguisse formar liderança dentro da minha empresa. Exatamente. E eu consegui. Então eu falo, o bom líder não é aquele que sabe ser líder, e sim aquele que sabe formar novos líderes. Exatamente. E olha, pessoal, no próximo intervalo vão começar as perguntas, porque tem umas perguntas polêmicas para você. Já por rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, hoje recebendo aqui Val Meirelles, está contando um pouquinho da sua trajetória e contando um pouco de todo esse sucesso que ela alcançou e que você pode alcançar também. Mas Val, agora umas perguntas polêmicas aí que eu acho que é importante a gente fazer aqui. A gente sabe que a gente infelizmente vive num país ainda preconceituoso, em vários aspectos, em vários sentidos, né? Então a gente pega em várias áreas, em vários departamentos da vida e tal. E um dos preconceitos que infelizmente ainda existe, a gente não pode negar, é o preconceito da mulher líder, né? Da mulher empresária. A gente sabe que a medida não é a mesma às vezes com os homens, né? E você passou como um trator em cima de tudo isso. Você conquistou respeito, você conquistou espaço, você é uma mulher ouvida. Você passou por isso? Você passou por preconceitos? Como você lidou com isso se você passou? Eu não passei. Sabe por quê? É o seguinte, eu falo que a mulher também, às vezes, é um pouco de comodismo, né? Às vezes, você ficar esperando que a lei te reconheça, que alguém faça uma lei para te reconhecer como liderança, eu acho que isso é muito vago. Então, eu vejo assim, o que eu fiz para isso? Eu me coloquei à disposição. Você não precisa esperar que alguém te convide para fazer determinadas tarefas. Você se coloca à disposição. E eu sou muito disso. Então, eu não passei. Hoje eu sou presidente de um sindicato que eu sou a única mulher. Então, assim, eu não vejo isso como vantagem só por ser mulher. Eu estou presidente do sindicato, sou uma das fundadoras dele, porque eu acho que eles enxergam em mim a minha competência. Pelo seu valor e porque competência. Eu me dedico. Sim. Então, assim, eu sempre falo, por favor, não me convide para determinados cargos só por eu ser mulher. Me convide se vocês acharem que eu sou competente para estar ali. Então, assim, a mulher que para no tempo esperando que alguém a convide, o mundo vai girando. E quando você vê, você ficou para trás. Alguém tomou o seu lugar. Pode ter sido outra mulher que agiu como eu, pode ter sido vários homens. Ou seja, você não deu espaço para isso. Então, você assim, fez eu parte. não dei espaço. Tudo que eu fui convidada a fazer voluntariamente, eu só procurava saber assim, o que eu preciso fazer para fazer bem feito, para estar ali. Eu tenho capacidade, então eu vou. Aquilo que eu não sei, eu vou aprender. Então, eu acho que isso é fundamental. Toda mulher deveria pensar dessa forma. Sim. Eu vou estar ali. Eu vou me inserir naquele mundo. Vai ter quem vai tentar te inibir? Vai, com certeza. Mas se você mostrar que você é competente, o seu espaço vai estar ali. Vamos imaginar que tem uma mulher aqui pensando assim, mas se eu não tiver espaço, Val, o que eu faço? Entra e mostra que você tem valor. Você sempre encontra alguém que te apoia. Se for, por exemplo, na Federação das Indústrias, vou colocar para você que é 80% homens, né? E aí eu te falo o seguinte, às vezes a gente convida determinadas mulheres para participar e elas não querem. Então você vai falar assim, pelo menos lá na Federação das Indústrias, que a atual presidente que entregou o cargo agora recentemente é uma mulher.
E ela chegou ali por méritos. Ela foi eleita. E ela não teve medo. E eu acho isso muito bacana. Então, assim, você tem que... Ah, ali não tem espaço para mim. Calma. Como não tem? Estuda. Eu procuro sempre estudar o ambiente. Perfeito. Aí eu identifico alguém que pode me dar esse espaço. Então, eu chego nessa pessoa. Sim. Eu quero esse espaço, eu estou preparada para isso. Agora, eu também só entro se eu tiver certeza que eu estou preparada. Ou eu vou me preparar. A gente tem o SESI como, né, parte da Federação das Indústrias, que é o S ligado à indústria. Uhum. Então, nós temos o conselho. Eu sempre gostei muito de trabalhar com o SESI, porque o SESI é social, é cultura, é lazer, é educação. E eu quis entrar no conselho do SESI em um determinado momento. Eu fiquei 2 anos estudando qual era a verdadeira função do SESI. E todo mundo falava assim, vai ter eleição para o conselho do SESI. Eu falei, não estou preparada ainda. Então, eu fiquei 2 anos estudando o estatuto, eu acho fundamental, você tem que ler de trás para frente, frente para trás, para entender. E quando eu estava pronta, eu fui lá e coloquei meu nome à disposição, porque é por eleição. E fui eleita. E fui por 6 anos conselheiro do SESI e fiz um belíssimo trabalho. Então, eu falo, é você que tem que se preparar e é você que tem que buscar o caminho. Ou seja, eu não devo admitir ficar no lugar que as pessoas querem me colocar. Sim, Independente se você é homem ou mulher ou raça, o gênero não importa. Não importa. Porque eu ajo assim na minha vida social, na minha vida empresarial, para mim não existe diferença. Somos seres humanos, todos iguais. A opção de vida de cada um não compete a mim julgar. Concordo. Eu quero a competência daquela pessoa. Na minha empresa eu ajo dessa forma. Ela pode ter a opção de vida que ela quiser. Se ela quer trabalhar comigo e ela quer fazer bem feito e eu preciso daquela pessoa na minha empresa, você pode ter certeza que ela vai ter espaço. Isso é maturidade. Sem dúvida. Isso é maturidade. Eu trabalho com todos os tipos. Os meus colaboradores têm acesso direto a mim qualquer hora do dia, entendeu? Dentro da empresa, fora da empresa. Então a gente tem uma conexão. Eu acho isso muito importante, você tocar uma empresa onde o seu colaborador sabe que ele pode contar com você. Então, você cria uma conexão e dentro da minha empresa eu tenho trabalhadores ali que já aposentaram, tem alguns já caminhando para aposentadoria, tem alguns novos chegando que a gente procura ensinar ao máximo e eu dou espaço para todo mundo. Então, quer aprender? Pode vir trabalhar comigo. Tem experiência? Não tem problema. Eu ensino. A gente tem os programas de treinamento dentro da minha empresa. Que legal. Então, a gente treina. Não tem estudo? Não tem problema. Eu tenho equipamentos lá que hoje você não precisa ter estudo para estar operando. Então, a gente te ensina. É o que eu falo. Quer trabalhar comigo? Se tiver vontade, vai trabalhar comigo e vai ficar por muitos anos. Sim. Ou seja, você adere à meritocracia. É isso? A pessoa, se ela se esforçar, ela tem tudo isso ali para crescer. Ou seja, vai depender exclusivamente dela. Eu dou as oportunidades, né? E aí ela que tem que abraçar. Sim, é aquilo. A gente vive, às vezes, num país que a gente espera muito que o outro faça por nós. E não é bem assim que funciona. Não pode ser assim. Né? Eu não espero. Eu faço acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. E a gente pega nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, né? Poxa, eu vou fazer minha parte. Deixa eu fazer minha parte. Deixa eu mostrar o que eu tenho por lá. E se eu merecer, eu vou ter, né? Você imagina, Júnior, eu vim de uma família muito pobre, não tive a oportunidade de fazer um curso superior naquela época, então você imagina se eu não tivesse tido coragem e eu mesmo correr atrás e me dar o valor que eu achava que eu tinha que ter, e será que eu estaria aqui hoje? Verdade. Entendeu? Porque a questão, eu falo, hoje o diploma já não faz diferença para mim, mas aí eu falo para os mais novos, mas faz a diferença para vocês no mercado hoje. Não fez para mim há 36 anos atrás, quando a gente fundou a FHF. Não fez porque eu tive quem me ensinou e o mercado, eu consegui me inserir dentro da empresa e aquilo ali foi uma grande oportunidade para mim, que não vai acontecer para todo mundo, né? Hoje eu vou ter uma graduação o ano que vem. Mas aí, você vai ter uma porque era um sonho meu. É mesmo? Fazendo o quê, Val? Eu tô fazendo gastronomia. Que legal. Ô, Val, assim, quando tiver a sua formatura, me convide. Vai ser a minha primeira graduação, entendeu? Então eu cheguei até aqui me esforçando, aprendendo, buscando ajuda. Então eu cheguei num ponto, eu falei assim, agora eu quero ter uma graduação.
Mas na área de economia, na área de administração, eu já alcancei o meu máximo, o meu limite. Então eu vou fazer algo que me dá prazer, que é cozinhar, que eu adoro, que eu amo. E assim, eu acredito muito no que você está falando, que eu sou bem sucedido, para quem não sabe, ele começou com uma mentoria que nós temos, eu e o Paulo Moraes, a gente faz, e a gente fala o seguinte, imagina, se você tivesse tido a faculdade naquela época, as coisas seriam difíceis, mas teria facilitado muitas coisas. Você teve que ir na unha, Sim. Né? Então hoje, as pessoas que fazem faculdade hoje têm que estudar, têm que fazer, faz parte, né? Ela tem que entender que a faculdade, e aí eu tô aqui falando para você que tá nos assistindo, a faculdade, nenhuma faculdade, ela vai formar você empreendedor. Esquece. Quer ser empreendedor? Vem no Sou Bem Sucedido que a gente te ensina a ser empreendedor em todas as áreas da vida. A Val tá casada há tanto ano porque ela é empreendedora do casamento dela. Ela tem um bom relacionamento com porque ela empreende na relação dela de mãe com filho. Ela tem bons amigos porque ela é empreendedora nas amizades. E você tem que ser empreendedor em todas as áreas. Se você esperar a formação que nós temos hoje, até cultural, nós temos uma formação cultural e até de faculdade, a gente ser operário pro resto da vida. Sim. Uhum. Você vai ser operário, né, Val? Sim. Então, assim, você vai estudar, mas você tem que ter isso que a Val tá falando aqui. Se você não tiver interesse, se você não for curioso, se você não procurar ter o espaço, você vai ser um operário limitado a ter o que um operário tem. É isso aí. Né? Porque lá na sua empresa, com certeza você tem casos lá de pessoas que começaram com cargos simples e foram crescendo em cargos lá, não tem? Sim, tenho. O meu chefe de produção hoje, ele era de São Paulo, o primeiro emprego dele em Colatina, eu dei essa oportunidade, tem 19 anos que ele está comigo, ele é o chefe de produção. Olha e ele aí. Começou como auxiliar de serviços gerais. Olha aí. É uma pessoa incrível que se tornou, além de um chefe dentro da empresa, um amigo na vida. E Sim. um grande fã meu, ele fala. Então, assim, tudo que eu fiz por ele, ele me deu de volta, ele retornou para mim, se dedicando ao máximo à empresa. Sim. Entendeu? Então, assim, foi um investimento que eu fiz que retornou para mim mesma, para a própria empresa e para a vida dele, que ele tem uma vida... E aí você colhe várias coisas, você colhe pessoas fiéis como você é. Lembra tudo que a gente falou, que eu falei que ia falar para você no programa? Aí você vai atraindo pessoas perto de você e você vai construindo um núcleo saudável. Saudável, sim. Eu vejo lá no beach tênis, as meninas, o pessoal do CBA, muitas meninas novas, bonitas, simpáticas, médicos que vão lá para distrair. E aí eles falam assim, você é a alegria do beach tênis, você é a alegria disso aqui. Porque realmente eu sou muito alegre. Eu gosto de festa. Esse ano eu comemorei meu aniversário lá no beach tênis. Eu resolvi fazer uma festa lá no beach tênis. É mesmo? Olha então, só. A gente começou às 4 horas da tarde e parou às 11 horas da noite. Jogava, comia, bebia um drink que eu mesmo preparei praticamente quase tudo. Pensei nas crianças, porque eu falei, gente, eu quero todo mundo. Então, leve os maridos, leve as crianças, porque vai ter para elas também. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa mulher cozinha bem. Essa mulher... A gente fez um evento recentemente. Um beijo, Ruslana. Saudade de você. Grande amiga. A gente fez um evento lá e ela fez um monte de coisa gostosa lá. Você sabe que eu quero te prestigiar na sua formatura, né? E também vamos experimentar. E restaurante? Já pensou em montar restaurante já ou não? Não penso. Isso você não pensa? Assim, porque eu tenho empresa que eu preciso, né, administrar, é a nossa fonte de renda. Então, assim, a gastronomia para mim é um hobby. E para fazer para os meus amigos. Sim. Eu gosto, entendeu? Sou seu amigo? Claro. Então eu vou. Com certeza. então significa quando eu for lá, tá garantido. É um prazer enorme. E assim, na igreja, eu trabalho muito na parte na igreja e sempre eu tô na cozinha. Né? Então, o Padre Paulo, nosso pároco lá hoje, um beijo para ele. O Padre Paulo é aquele que eu conheci? Aquele que Padre, você sua bênção, viu? Muito simpático. Ele fala assim, nem todo mundo tem uma chefe na cozinha. É verdade. E a gente brinca com isso, mas não, é porque eu gosto mesmo, eu faço de coração. Que bom. Gente, olha só, tem mais assunto ainda. A gente vai por rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, estamos aqui de volta no programa Sou Bem Sucedido, hoje recebendo aqui Val Meirelles, ela que é empresária, ela que é conselheira, ela que é esposa, ela que é mãe, ela fala que não, mas ela é fera no beach tênis e a gente roubou aqui um vídeo e vou mostrar pra vocês agora, dá uma olhada ela jogando beach tênis aí.
E aí, Val, agora já mostramos aqui, você joga bem beach tênis, Val. Faço o possível. Mas é muito prazeroso. Que legal. Com certeza. Quando eu chego, é o final do dia que eu vou para lá, é assim, parece que todos os problemas não Sim. existem, né? Sim. A gente tem problema, claro, Sim. empresarial, todo. Mas você chega ali, acabou os problemas, é só alegria. Sim. Aí eu falo assim, é um esporte que a gente chega... Se você ganhar, você tá feliz. Se você perder, você tá feliz do mesmo jeito. Sim, então, assim, é sim. algo que agrega pra sua vida. Realmente, é algo assim, algo novo, porque acho que tem 8 meses que eu tô praticando beach tênis, né? Que eu conheci realmente o esporte. Então, assim, é algo que é muito prazeroso, tira o estresse do dia a dia. Fiz muitas novas amizades, né? Eu tenho o meu hall de amizade é imenso, sabe? Eu tenho dificuldade em fazer algum evento, às vezes, devido a isso aí. Porque eu quero convidar todo mundo, eu quero todo mundo presente. E lá eu fiz mais novos amigos. Então, assim, outra família, outros amigos. Então, assim, eu vou mesclando as minhas amizades. Então, é muito bom isso. Para mim, assim, não podia ser melhor a minha vida com a minha família, com meus amigos, entendeu? E com as pessoas empreendedoras que eu convivo na Federação das Indústrias, que acabam que se tornam também outra grande família de amigos, que a gente troca ideias, a gente aprende, a gente ensina. Isso é muito bom. Eu acho que sem amigos e se você não tem uma vida ativa, né, na sociedade, tanto na parte esportiva, na igreja, empreendedora, você não consegue. Eu não seria feliz se não fosse tudo isso que eu faço hoje. Eu acho que eu não seria uma pessoa feliz. Sim. Ival, e você e o seu marido, assim, né? Imagina, né, vocês se conheceram na igreja, que nem você falou, Sim. né? Vocês tiveram um filho, né? Tem uma família linda e maravilhosa, né? E como é que o seu marido lida com essa mulher tão dinâmica, assim, né? Eu acho que ele aprendeu a conviver comigo, né? Ele é um grande parceiro. Paulo, um abraço pra você, viu, Paulo? Não tive oportunidade da gente conversar na última vez, mas em breve a gente tá batendo um papo aí. Então, assim, ele é um grande parceiro porque ele me apoia em tudo. Então, assim, é uma pessoa que me dá valor. Então, a gente se dá valor, né? E a gente partilha. Você ter uma ideia, eu já me envolvi até com escola de samba. Eu fui diretora da escola de samba lá em Colatina. E aí na hora, ele não, você tá doida, e eu comecei a trabalhar lá na escola com um grande amigo, Jarjura, que era um amante de escola de samba. Infelizmente, né, um dos prefeitos acabou com o nosso carnaval. Mas a gente, então assim, e eu passei ele não ia, eu ia sozinha, depois eu comecei a levá-lo, quando pensou que não, ele já estava fazendo parte da escola de samba também. E assim, eu com esse dinamismo, ele acaba que ele me acompanha. Então, assim, foi assim, na igreja a gente já se conheceu porque ele começou até primeiro do que eu, né? Depois a gente foi caminhando junto. Então, assim, na escola de samba, na minha vida empreendedora, pra você ter uma ideia, eu estou num mundo masculino empreendedor, né? Reformas de pneus de carga. Eu sou líder de um setor masculino. A gente sabe que é 99% masculino. E você imagina se ele não me apoiasse, se eu chegaria onde eu cheguei hoje, entendeu? Estou num sindicato onde a gente tem 30 associados, eu sou a única mulher e sou a presidente. Então a gente viaja, vai a feiras, e eu vou com meus associados, e a gente está sempre junto. Então, se não tiver essa conexão, então ele me apoia. Ele, como diz, ele vai aonde eu vou. E aí eu consigo inseri-lo nisso aí. Ele não pratica o beach tênis, mas eu chego em casa, às vezes ele fala assim: você não vai no beach tênis hoje não? Eu falo: você quer que eu vou? Tô indo. Então, assim, é um parceiro realmente, assim, Sim. que me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje. E é bonito isso, Val, e é uma coisa que eu valorizo, eu falo muito na nossa mentoria, né? Quando o casal, eles se apoiam e um não pode o outro, pelo contrário, né? Ajuda o outro a crescer. Chega onde vocês chegaram. Não tem segredo, tem que ser parceiro, né? Tem que ser. A gente passou por um período no início difícil, que foi para ter o nosso filho. Eu tive problemas, né? Eu fiquei 6 anos tratando. No final do tratamento, o médico disse que eu não iria engravidar, que isso é só um milagre. E aí a gente apostou no milagre, né? Foi uma opção não fazer inseminação e apostar no milagre. E o milagre veio, né? Depois de 6 anos, que é a paixão da nossa vida, Paulo, nosso filho. Nem parece. Que é nosso nem parece. fã, entendeu? Que é um grande fã meu, sabe? Claro. Ele demonstra isso, ele gosta de estar com a gente, ele gosta de estar comigo, com o pai, barzinho. Assim, eu gosto de boteco, ele gosta de boteco. Ontem a gente foi aqui no boteco.
Então, assim, a minha realização agora é vê-lo realizado, né? Médico, formado, fazendo residência. Quando eu posso, eu venho para cá ficar com ele. E ele adora estar junto com a gente. Então, eu acho que sim, o que falta hoje, talvez, nas famílias é essa conexão. Sim. Pais e filhos. Sim. Né? Ele nunca pode esquecer que eu sou a mãe dele, que ele tem que me respeitar como mãe. Mas essa conexão de estar junto, de vivenciar um barzinho junto, o próprio beach tênis, quando ele teve de férias lá, mãe, tá doida, eu vou nisso nada. Ele foi um dia, depois ele passou o resto das férias indo comigo e gostou. Então, assim, eu acho que essa conexão é que as famílias hoje estão deixando, né? Quando você solta seu filho para o mundo, mas você fala, vai e siga seu caminho, é onde a família se perde. Então, eu falo, vai, siga seu caminho, mas eu tô do seu lado. E a sucessão? Como é que você pensa? Pois é, eu não quis cobrar isso dele. Então, quando ele decidiu fazer medicina, eu falei, siga o seu caminho. E eu vou fazer de tudo para você alcançar os seus sonhos, né? E assim, o meu irmão, o único filho dele, também decidiu fazer medicina. Então, a gente trabalha junto. Eu falo que eu ainda tenho muitos anos pela frente, ainda vou tocar a empresa por muito tempo. Mas é aquilo que eu te falei, eu tenho líderes dentro da minha empresa. E tô sempre tentando formar novos líderes. Porque a hora que eu não conseguir tocar... Ele é o herdeiro. Meu sobrinho, tem meus irmãos, mas a minha irmã não tem filho, né? A outra, ela é deficiente auditiva, sou eu que cuido dela também, né? Eu e meu irmão. Então, assim, eu acredito que o que ele vai ter? Ele vai ter pessoas de confiança dentro da nossa empresa que pode tocar por eles. Eu fiz essa pergunta por causa que eu queria ouvir isso mesmo, né? Porque você tinha falado no começo da nossa entrevista que você montou bons líderes, uma coisa assim que é saudável, você deixou seu filho escolher, ou seja, né, não ficar obrigando as pessoas a vivenciar o que ela não quer. E o plano dá certo, porque você, poxa, eu tenho líderes que vão tocando e ele vai administrar. Ele, como médico, ele pode tocar também. Sim, tranquilamente. Porque ele aprendeu, eu estou ensinando isso para ele. Você tem que ter pessoas que tocam, né? Eu lembro que logo que ele começou a faculdade, no início tem aula de direito, né? E ele odiava. Ele falava assim, é desnecessário isso, é desnecessário essa aula. Eu falava, meu filho, não é desnecessário. Em determinados momentos você vai precisar contratar alguém porque você vai fazer alguma coisa que não compete ao médico responder. Então, você vai ter que ter alguém que te auxilie nessa parte financeira. E isso aí ele já entendeu muito bem. Ele já está voltado para essa parte de... Tem um amigo dele que estudou com ele muitos anos, não foi para a área de medicina, foi para a área de investimentos, né? Faz um trabalho de investimento. E hoje ele já está aprendendo a fazer alguns pequenos investimentos com esse amigo. Que legal. Que eu quero aprender, mas eu não vou... Como médico, a gente sabe que a profissão de médico ele não vai ter condições dele tomar conta de tudo. Então, assim, ele já está com esse amigo que já está ensinando para ele como fazer esse investimento e ele confia, e eu acho isso muito bacana porque é uma amizade de infância. Legal. Então eles estão crescendo junto e eu acho que isso é importante, isso eu consegui passar para ele também. Novos projetos, Val? Tem algum novo projeto que está chegando aí? Pense em lançar algum novo projeto? Eu acho que eu não tenho muito espaço para muita coisa, porque eu também, assim, eu me envolvo também com a política, né? Então, assim, eu tenho projetos na política, talvez nem não é para mim, mas para as pessoas que convivem comigo. Eu gosto de apoiar as pessoas que têm projetos bacanas, mas também eu sou muito criteriosa nessa questão política, né? Eu acho que tem que ter também muita fidelidade. Sim. Tem que ser fiel aos projetos, tem que ser muito bem compartilhado. Você não pode esconder o que você está projetando do seu grupo. Então, eu acho que tudo é em grupo, e quando você forma um grupo, você tem que confiar em todo mundo. Sim. E isso tem que ser partilhado. Então, assim, a política, eu gosto muito da política, mas eu acho que ainda precisa ter muitas pessoas pensando como eu para fazer uma coisa acontecer diferente. E assim, eu acho que talvez a ausência da política nossa aqui no Brasil faz acontecer os caos que acontecem, né? Quando a pessoa fala que não gosta de política, eu fico triste. E eu falo assim, não é só participar, não, é não gostar de ouvir falar. Por quê? Você gostando ou não, você vai eleger alguém. E esse alguém pode fazer algo que não é o que você queria, mas como é que você vai reclamar se você não quis ouvir antes? A pessoa pode não gostar
do modelo que é aplicado naquele Isso momento, aí. mas isso não quer dizer que a política é isso, né? Não, e a gente depende da política, não tem como. Não tem como né? fazer. Você vai eleger pessoas que vão decidir coisas por você e que às vezes vão até te prejudicar. Então, por isso que eu acho que assim, é época de política, estude seu candidato, estude os candidatos, é o mínimo que você pode fazer para tentar eleger o melhor possível. E não é só eleger as propostas, não é só avaliar as propostas, Não, mas é quem a é vida. a vida da pessoa, emocionalmente como ela é, Sim. em tudo, né? Porque as propostas, o mundo pode oferecer proposta, não é A só proposta isso, né? põe no papel e nem sempre cumpre, né? Sim. Mas você pode ter uma visão se a pessoa tem se ela tem a sensibilidade de querer colocar em prática, se você estudar a vida da pessoa. Então, o que vem por trás daquela pessoa, não é? Então, você fala, ela tem essa proposta e a vida dela mostra que ela pode conseguir fazer aquilo sim. Mas, às vezes, ele tem uma proposta e a vida dele mostra que ele não vai cumprir aquela proposta, né? Então, por isso que eu acho que tem que ser muito bem avaliado. Eu sou muito criteriosa com relação a isso, mas eu gosto de política. Eu me envolvo com política desde os meus 16 anos de idade. Eu acho que você gosta de gente. Eu gosto de gente. Aonde tem gente e pode levar o melhor, você está envolvida. Sim, e eu gosto de gente, coisas boas, gente Sim. boa, gente alegre, alto astral. Sim. E gente que pensa positivo. Sim. E que queira vencer na vida. Sim. Entendeu? E aí vem o grande, assim, o seu livro eu tô lendo. Tá gostando do livro? Eu tô achando maravilhoso, porque você foca muito no sou bem-sucedido, que não tem só a ver com dinheiro. Não é e só ali isso. você tá sendo muito, assim, muito aberto com essa fala. Sim. Não tem só a ver... Eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu não sou milionária. Então, assim, não tem a ver só com dinheiro. Não. E no seu livro você fala muito bem sobre isso aí. Quem lê o seu livro vai aprender realmente o que é ser bem-sucedido. Obrigado, É Val. maravilhoso. Obrigado. Você pode adquirir os livros, estão nas plataformas digitais, e também você pode fazer mentoria conosco, porque o que está no livro é o que a gente faz lá. Val, muito obrigado. Não tem nem como te agradecer. Eu tô tão feliz que você veio aqui, sabia? Eu também tô. Tô muito feliz. E olha só, você pode, agora que já acabou o programa agora, você pode ir lá no YouTube, que esse programa já vai estar disponível lá nas plataformas da BMC News, onde você pode compartilhar para que as pessoas possam assistir. E durante a programação nós temos algumas reprises também. Val, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço, tá bom? Pessoal, escaneia o QR Code aí, venha ter mentoria com o Paulo Moraes e comigo, e semana que vem nós estamos juntos, tá bom? Um abraço, pessoal, até semana que vem.